Se você quer ter mais clareza, mais paz mental, prosperidade, se você quer viver uma vida que realmente faça sentido quando você encosta a cabeça no travesseiro, você precisa parar de olhar para o futuro e começar a prestar atenção no que você está fazendo agora. Essa desordem na sua vida externa nada mais é do que um reflexo da confusão que mora dentro da sua mente. É a rotina que você não vê direção, a casa bagunçada, é as finanças descontroladas e principalmente uma mente totalmente sequestrada por distrações fúteis que drenam a sua energia. Mas no momento em que você decide parar de consertar o mundo e começa a focar mais na sua própria vida, algo infinitamente poderoso começa a acontecer. Como ensinava o filósofo estoico Epiteto, primeiro diga a si mesmo o que você quer ser. Depois você faça o que tem que ser feito. E nesse vídeo de hoje nós vamos explorar 10 práticas estoicas fundamentais, verdadeiras ferramentas de guerra para você sair desse modo automático de sobrevivência, para você blindar a sua mente contra a procrastinação, contra a sua rotina, contra tudo que está te tirando do eixo. Se existe uma única habilidade que separa as pessoas de conquistarem grandes objetivos daquelas que passam a vida inteira estagnadas, é a capacidade de se concentrar em um mundo que é desenhado para roubar a sua atenção a cada segundo. Ter foco nos dias de hoje virou um artigo de luxo. Quem consegue dominar a sua atenção tem uma grande vantagem dentro da sua vida profissional, dos seus relacionamentos, da sua vida pessoal. Quem não domina vive a vida como alguém que só tenta encher um balde furado. Por mais que elas se esforcem em colocar água, aqueles furos fazem com que a água se dissipe. O imperador romano Marco Aurélio, ele já enfrentava esse desafio há mais de 2000 anos. Ele dizia para si mesmo: concentre-se em cada minuto com precisão, seriedade e com justiça, como se fosse a última coisa que você fizesse na sua vida. O problema é que o barulho não está apenas nas notificações do celular ou no caos na cidade. O barulho mais perigoso está do lado de dentro. São as preocupações que te afligem pela manhã, é remoer as falhas do passado, é de sentir aquela sensação de que está perdendo algo. O filósofo Sêneca morava em uma casa extremamente barulhenta em Roma e mesmo assim ele aprendeu a treinar a sua mente a ignorar o caos externo. Ele dizia que enquanto a mente permanecesse tranquila por dentro, não existia perturbação no mundo fora. A concentração não é um dom divino, é um músculo que precisa ser exercitado e que você precisa começar com pequenas vitórias todos os dias. Desligue o seu celular por 20 minutos para realizar uma única tarefa sem interrupção. Esteja 100% presente naquilo que você está realizando. Muita gente acha que a filosofia é algo abstrato, restrito a livros, a teorias, mas os estoicos eram categóricos. A saúde do seu espírito depende da disciplina do seu corpo. Quando você se descuida da sua saúde física, você vive cansado, se arrastando. Uma mente disciplinada dificilmente sobrevive em um corpo dominado pela preguiça e pelo sedentarismo. Os grandes filósofos da antiguidade, eles eram literalmente guerreiros e atletas. Sócrates, por exemplo, ele era lutador, soldado. Marco Aurélio treinava combate. Sêneca mergulhava diariamente nas águas geladas do rio Tibre, e isso não era vaidade, era treinamento que eles tinham consigo mesmo. Sêneca explicava que nós precisamos tratar o nosso corpo com rigor para que ele seja obediente à mente. Quando o seu corpo se rebela, ele pede descansos desnecessários, busca por comida, ultraprocessado, conforto, a sua mente começa a se acostumar e ceder. Mas quando você escolhe o desconforto, o treino, a caminhada, a corrida, a academia, você treina essa voz interior a obedecer os seus comandos. Você manda um sinal claro para o seu subconsciente que você está no comando. Para construir resiliência, você precisa impor o seu corpo o movimento intencional diariamente. Se este nível de clareza e profundidade está fazendo sentido para você dentro da sua jornada, e você quer aprender a assumir o controle da sua vida, seja muito bem-vindo ao canal Ponto de Partida. Esse aqui é o canal para quem quer romper os padrões de limitação, sair da estagnação e construir uma mentalidade inabalável. Se você busca essa evolução constante, se inscreva no canal agora mesmo, ative as notificações, deixe o seu like. Esse pequeno gesto faz com que essa mensagem de transformação
chegue e alcance mais pessoas que precisam colocar sua vida no eixo. Mas agora vamos voltar para o nosso tema. Sêneca deixou uma das frases mais fortes da filosofia estoica ao declarar: você precisa mudar de mente e não de lugar, porque os seus defeitos te acompanharão para onde quer que você vá. A maioria das pessoas vive alimentando a ilusão de que os seus problemas seriam resolvidos se ela mudasse de emprego, se ela mudasse de cidade, se ela trocasse de relacionamento. Elas acham que o caos está na circunstância externa. Só que elas esqueceram um detalhe crucial. Na mala de mudança, elas vão levar consigo mesmo os hábitos que trouxeram ela até aqui. A preguiça, a reatividade de sempre. Infelizmente, a doença segue o doente. Se você não transformar a sua estrutura interna de pensamento e comportamentos, o mesmo padrão de fracasso, frustração, vai se repetir de novo e de novo no mesmo endereço, no outro trabalho, na outra cidade, no outro relacionamento. Mudar de cenário sem alterar primeiro o seu interior é uma fuga ilusória. Parar de culpar o governo, a família, o mercado financeiro e reconhecer que você é a raiz do próprio problema é doloroso, mas é a única coisa que pode te devolver o poder de mudar. Se você é a parte do problema, você também é a parte da solução. A verdadeira transformação acontece quando você decide romper as crenças limitantes e refazer os seus hábitos aonde você está hoje, sem precisar se mudar. Sêneca provocava os seus alunos com a seguinte pergunta: mostre-me um homem que não seja escravo de algo. Ele percebeu que existem diversas formas de escravidão. Um é escravo do dinheiro, o outro da aprovação social, o outro do sexo, o outro da comida. Tudo aquilo que você sente que não consegue ficar sem fazer, sem executar, tem mais poder sobre você do que você mesmo. Se você precisa do celular a cada 5 minutos para checar as notificações, se você precisa do açúcar para acalmar sua ansiedade, ou se você precisa da bebida para se divertir, você não é livre, você é um refém, você está sendo escravo. Não é o hábito em si que te destrói, mas é a dependência psicológica e química que ele cria na sua rotina. Enquanto você continuar prisioneiro desses hábitos automáticos de fuga, você nunca vai alcançar a grandeza. Você sempre estará apenas anestesiando as outras dores que você tem na sua vida. Inicie o processo de libertação hoje. Escolha um vício, uma dependência que você tem, uma distração ou um impulso descontrolado e comece a impor limites rigorosos para ele. A verdadeira liberdade começa no autocontrole, começa em você mesmo. Quem não aprende a dominar as próprias emoções fica à deriva no mundo. Decisões tomadas no calor da emoção, ou seja, euforia, raiva, medo, costumam deixar estragos na vida inteira. Pense em quantas vezes você respondeu uma mensagem com raiva e destruiu uma amizade de anos ou terminou um relacionamento, ou quantas vezes, tomado pelo impulso de compra, gastou um dinheiro que você não podia naquele momento. E agora, com essa expansão da internet, as redes sociais trabalham diretamente para manipular suas emoções, vendendo status, pertencimento, prazer imediato. E se você decide apenas com o coração, você é a presa perfeita para o consumo e para o erro. Os estoicos não te pedem para você virar uma pedra sem sentimentos, mas sim para você colocar um filtro racional antes de agir. Diante de qualquer decisão importante, fosse uma pausa estratégica. É como se você fosse perguntar para si mesmo: se eu tivesse com a mente fria e sem emoção agora, eu ainda tomaria essa atitude? A razão é a luz que impede a emoção de te guiar nesse abismo, nessa escuridão que você não tem controle. A pergunta atemporal de Epiteto ecoa com força total até hoje. Quanto tempo mais você vai esperar para exigir o melhor de si mesmo? A maior mentira que você pode contar para si mesmo é justificar a procrastinação, dizendo, por exemplo, eu vou deixar isso para amanhã, eu vou começar quando o ano virar, eu vou focar na academia quando as coisas se acalmarem, quando os problemas passar. Adivinha? A vida nunca vai se acalmar perfeitamente. Procrastinar é um hábito dos tolos, que passam a vida inteira se preparando para começar, mas nunca dão o primeiro passo. Os estoicos não esperavam as condições perfeitas para agir. Eles entendiam que o melhor momento para ter começado um projeto
foi há 5 anos, mas o segundo melhor é agora, nesse momento. Toda conquista real que você deseja no seu futuro é fruto de depósitos que você faz agora no presente. Se você adia o trabalho, adia os estudos, adia a saúde, você não vai conseguir conquistar nada amanhã. Não diga para você que você vai fazer depois. Faça agora, mesmo que seja uma versão imperfeita, que tenha falhas. A ação cura o medo e destrói a estagnação. Nada é mais frágil do que uma vida que precisa da aprovação dos outros para se sentir realizado. Se o seu valor pessoal nasce do aplauso alheio, você sempre vai virar um escravo da opinião pública. Hoje as pessoas te exaltam pela manhã, mas por qualquer motivo elas podem te criticar, te esquecer. A opinião das pessoas muda como o vento. Se a sua autoimagem é construída por validação de terceiro, a sua paz mental sempre vai estar em perigo, dependendo de outras pessoas. Você precisa ser como uma estátua de pedra numa praça. Ela não se importa se as pessoas jogam flores ou insultos. A estrutura de pedra continua a mesma, exatamente a mesma, fazendo o papel dela. Construa o seu mérito em silêncio, pelo caráter que você demonstra no dia a dia, pela sua honestidade, pelo seu esforço, por tudo aquilo que ninguém vê. A verdadeira satisfação surge quando você é correto, quando você faz por si mesmo. O perfeccionismo não é uma virtude, é apenas uma forma disfarçada de covardia e de paralisia. É o medo de falhar, o medo de ser julgado, é a incapacidade de encarar a vulnerabilidade que te impede de colocar os seus projetos no mundo. Quantas ideias incríveis você já deixou morrer na gaveta porque não estavam perfeitas? Quantos projetos você já deixou de lado porque achou que faltava algo, ainda não está bom o suficiente? Os estoicos não buscavam ser impecáveis, eles buscavam o progresso constante, um dia de cada vez. Epiteto dizia que é impossível não cometer erros, mas é totalmente possível trabalhar diariamente para minimizar esses erros. Entenda de uma vez por todas: feito é melhor que perfeito. Tenha coragem de fazer o seu melhor com aquilo que você tem. Celebre as pequenas vitórias do dia. Entenda que a excelência não é um ponto de chegada, e sim é um processo contínuo de lapidação. Você busca ser melhor todos os dias. Nós estamos vivendo em uma das eras mais confortáveis da história da humanidade. Todos temos comida na porta de casa num clique no celular, o ar-condicionado, a água quente, o entretenimento na palma da mão. Nós temos tudo em excesso, mas esse conforto cobra um peso caríssimo. Ele nos amolece e nos torna mais frágil. O estoicismo já sabia disso e eles praticavam o desconforto voluntário. Eles escolhiam passar dias comendo pratos simples, vestiam roupas humildes e enfrentavam o frio de propósito. E por que eles faziam isso? Para treinar a mente e lembrar que o corpo deles não era um refém das facilidades. O músculo que não é usado, ele atrofia, e é exatamente assim que acontece com você. Busque pequenos desafios diários. Tome um banho frio, acorde um pouco mais cedo, faça uma sessão de treino mais intensa, corte o açúcar, crie esse hábito de se colocar em um desconforto por conta própria. A décima e mais importante prática estoica é a aceitação da responsabilidade total pela sua vida. Enquanto você continuar culpando o seu passado, a sua infância, os seus pais e as injustiças do mundo pela sua condição atual, você vai continuar preso no modo automático de sobrevivência. O passado não pode ser alterado, mas o que você faz no momento presente é de total responsabilidade sua. A vida não é sobre as cartas que você recebe na mesa, mas é sobre como você escolhe jogar com as cartas que você tem na mão. Pare de agir como um espectador da sua própria existência. Assuma o controle da sua vida. Limpe o que está desorganizado e tome decisões difíceis que você pode estar evitando há meses. Colocar a sua vida nos eixos não vai acontecer por um milagre externo. Acontece quando você decide agir com ordem, disciplina, consciência todos os dias. Olhe para essas 10 práticas estoicas e escolha uma para colocar em execução ainda hoje. Não tente mudar tudo de uma vez só. Eu vou começar a fazer todos, eu sou foda. Comece organizando o seu dia, limpando o espaço de trabalho,
limpando a sua casa, limpando a sua mente, limpando as suas distrações. Conquiste a sua primeira vitória do dia. E hoje o seu ponto de partida é esse aqui. Eu quero te fazer uma pergunta e te convidar para um compromisso aqui nos comentários. Qual dessas 10 práticas estoicas você percebe que mais precisa aplicar na sua rotina ainda hoje para colocar a sua vida em ordem? Escreva aqui nos comentários, porque declarar é um compromisso e é o seu primeiro passo para a mudança. E se esse conteúdo te ajudou a expandir a sua visão, te deu clareza, eu quero que você compartilhe esse vídeo com uma pessoa só que também pode estar precisando organizar a sua vida. Muito obrigado por você ter ficado até aqui. Esse é o canal Ponto de Partida. Um grande abraço e até o próximo vídeo.